Salve, salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje é dia de Vascão, o Vasco vai jogar pela Copa do Brasil contra o Boa Vista. Vamos falar aqui desse jogo onde você vai poder assistir essa partida e também as mudanças que serão feitas aí no time titular do Vasco, hein? Também vamos falar aqui da situação do jogador Alex Teixeira, hein, pessoal? Bem complicado. Tudo isso e muito mais aqui no nosso canal. Mas antes, ó, já peço para você já deixando o seu like, se inscrevendo aí no canal, só clicar embaixo no inscreva-se, meu amigo. Se você é novo por aqui, se inscreve, não deixa passar, dá essa força aí pro nosso canal continuar crescendo, chegar a 150 mil inscritos. Também ativa o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias do Vasco, receber nossos vídeos diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, hoje o Vasco irá enfrentar aí o Boa Vista pela Copa do Brasil. O jogo de ida será lá em Bacaxá, às 9h30 da noite. O jogo terá transmissão somente do Sport TV 2 e do Premier Clubes. O Vasco tenta aí vencer para afastar um pouco a derrota contra o Operário aí na estreia da Série B, aquela derrota humilhante. E o técnico Marcelo Cabo não gostou absolutamente nada do que viu, que pretende fazer algumas mudanças aí no time titular que entrará em campo hoje. O Vasco ainda não terá o volante Michel, que em tese seria aí um dos jogadores cotados para serem titulares na equipe de hoje. O jogador ainda não teve o seu registro confirmado no BID e ficará de fora dessa partida. Assim também como o Leandro Castan, que não se recuperou de lesão. Marquinhos Gabriel também está fora, também lesionado. Daniel Amorim, que já jogou com a camisa da Tombense na Copa do Brasil, não está apto a jogar a Copa do Brasil novamente por outro time, por isso o Vasco não terá esse jogador na partida de hoje. E provavelmente o Marcelo Cabo deverá entrar aí com um volante mais de marcação no lugar do Andrei, que foi horroroso no último jogo contra o Operário, sem dúvida nenhuma, a pior partida dele aí nessa temporada, e foi, com certeza, deverá ser sacado do time para a entrada do volante Rômulo, que ganhará mais uma oportunidade aí de sair como titular. O jogador somente entrou em uma partida como titular na derrota do Vasco para o Madureira lá no Campeonato Carioca. Possivelmente será titular no jogo de hoje. O jogador já foi testado nos treinos aí do Vasco e ganhará essa vaga aí no meio campo. Também podemos ter a entrada do Léo Jabá no time titular do Vasco no lugar do Figueiredo, que foi titular na última partida contra o Operário, e também aí a entrada do Sarrafiore no lugar do Morato, que está sendo bastante criticado porque o jogador caiu demais seu futebol. Somente fez um bom jogo no clássico contra o Flamengo, né? De lá pra cá não sei o que aconteceu com o jogador, que o futebol dele caiu demais, ou se foi só um jogo fora da curva do atleta, né, que ele destruiu naquele clássico, mas os outros jogos contra adversários menores ele não conseguiu fazer absolutamente nada e segue sendo bastante criticado pelo torcedor vascaíno, e com certeza pode perder a vaga no time titular hoje para o argentino Sarrafiore, recentemente contratado. Infelizmente o Marcelo Cabo parece que não irá fazer alterações aí no sistema defensivo do Vasco, principalmente aí na zaga, né? Muito criticado aí nos últimos jogos, principalmente no último jogo. O Hernando foi péssimo naquela partida ali, muito mal o sistema defensivo do Vasco, tomou um baile do Operário e tomou 2 gols aí em São Januário. O Vasco foi derrotado naquela partida. E para esse jogo, o provável time do Vasco deverá ser o goleiro Vanderlei, Léo Matos, também aí Hernando ou Miranda na zaga, provavelmente deverá ser mantido o Hernando. Também aí o Ricardo Graça, Leandro Castan, como a gente disse, sem condições de jogo. Na lateral esquerda, Zeca. No meio campo, Rômulo, Matias Galaz ainda mantido como titular. Mais à frente, o meio campista Sarrafiore, podendo ganhar vaga do Morato. No ataque, Léo Jabá, Gabriel Peck e Germancano, o argentino matador do Vasco. Essa será a provável escalação do Vasco para o jogo de logo mais às 9h30 da noite contra o Boa Vista e pela Copa do Brasil. É vencer ou vencer para ter uma boa vantagem para o jogo de volta em São Januário. Caso o Vasco se classifique para a próxima fase, irá receber mais de R$2.700.000 por essa classificação. E com certeza é importantíssimo o Vasco passar pelo Boa Vista, já que não recebeu aquela premiação lá da Taça Rio. Agora tem que receber essa premiação aí da Copa do Brasil, que é importantíssima para o nosso clube. Infelizmente a gente sabe que o Vasco está numa péssima fase. A gente ainda tem medo do Vasco ainda ser eliminado vexatoriamente pelo Boa Vista, mas lá no fundo a gente vai torcer, vai confiar numa vitória do Vascão e quem sabe o Vasco ir chegar o mais longe possível também na Copa do Brasil. Deixe aí nos comentários qual o seu palpite para esse jogo, o que você espera dessa partida aí contra o Boa Vista. Lembrando a galera que após o jogo tem pós-jogo aqui no nosso canal, se Deus quiser, quem sabe com a vitória do Vascão. Pessoal, agora vamos falar aqui de um jogador especial, né? Alex Teixeira,
Jogador aí bastante especulado no Vasco, o torcedor vascaíno morre por causa desse jogador, espera que um dia ele volte a vestir a nossa camisa, que ele tem um amor grande pelo Vasco, só que esse amor nunca aparece, né, pessoal? Só aparece em fotos dele ali, talvez, com a camisa do Vasco, mas voltar ao clube que é bom nada, né? O jogador está ali um passo de fechar com o Grêmio, até mesmo aceitaria reduzir os seus salários, altíssimos salários, para fechar com o clube gaúcho. Eu me faço a pergunta, por que não o Vasco? Por que não voltar para o Vasco? Por que esses jogadores aí, não somente o Alex Teixeira, mas esses jogadores que se dizem vascaínos, as famosas crias do Vasco, né, que falam que amam o clube, mas que nunca voltam pro Vasco, mas que nunca abraçam a causa do torcedor. O Vasco tá sofrendo na segunda divisão. Por que esses caras não aceitam abaixar o seu salário? O cara já ganhou dinheiro, um caminhão, 3 caminhões de dinheiro lá na China. Por que não aceita ganhar 150 mil para vir vestir a camisa do Vasco, ser o camisa 10 do Vasco, ser o homem referência no Vasco nesse projeto, para voltar para a primeira divisão e com certeza ajudar o Vasco a crescer cada vez mais? Não consigo entender o que passa na cabeça desses jogadores, porque depende mais deles do que do Vasco. Se eles falarem, eu quero voltar pro Vasco, é lógico que o Vasco vai querer. Não tem como o Vasco recusar um jogador do nível, por exemplo, do Alex Teixeira, de um nível do Allan Kardec, do nível aí do Souza. Não tem como o Vasco querer recusar esses jogadores. Mas a imagem que eu tenho hoje desses jogadores é que eles não querem vir vestir a camisa do Vasco, não querem jogar no Vasco na Série B. Talvez se o Vasco estiver na Libertadores, pode ser que eles apareçam por aqui, mas eu acho bem difícil. E o Alex Teixeira aí está a um passo de fechar com o Grêmio. Como eu disse, pode reduzir os seus salários. O jogador foi oferecido a vários clubes europeus, nenhum clube europeu demonstrou interesse no atleta, que já passa aí dos 30 anos. E aqui no Brasil, muitos times tiveram interesse, inclusive o Vasco, só que nada concreto, né? E o Grêmio foi o time que está mais próximo aí de fechar com o jogador. Os atletas do Grêmio estão pedindo a contratação do Alex Teixeira e infelizmente o torcedor vascaíno vai ficar chupando o dedo aí esperando esse jogador voltar pro Vasco, porque não vai voltar nesse ano, um ano que promete ser muito difícil pro Vasco. Se ele é vascaíno de verdade, ele deve estar assistindo os jogos do Vasco e com certeza ele deve estar vendo essa palhaçada aí que é dentro de campo, o Vasco jogando, né, cara? É um absurdo e ele poderia pelo menos pensar, pô, velho, meu time tá nessa situação, por que eu não posso fazer algo para ajudar? Se eu fosse Alex Teixeira, com 4, 5 caminhões de dinheiro aí no bolso, vindo lá da China, jogando um futebol já há muito tempo lá na Europa, no Shakhtar Donetsk, teve a chance de ir pro Chelsea para ir para um time maior lá na Europa, preferiu ir para a China para ganhar dinheiro, já ganhou dinheiro suficiente aí para as próximas gerações dele, poderia repensar aí e vir jogar no Vasco, né? Mas infelizmente a gente sabe como que é o mundo do futebol. Hoje o jogador não joga por amor, tem empresário envolvido, tem um monte de coisa envolvida, é patrocinador, é um monte de coisa em volta do atleta e infelizmente o time que pagar mais, ele vai jogar. Por isso que hoje não se tem amor a camisa, por isso que o jogador veste a camisa do rival tranquilamente e a gente vê isso muito fácil no futebol brasileiro hoje e é isso que vai acontecer com esses outros jogadores. Não acredito que os outros que estão na Europa, Souza, Alex Teixeira, assim que saírem de lá, vão vir direto pro Vasco, principalmente se o Vasco não estiver bem das pernas. Bem complicada essa situação. Deixa aí nos comentários o que você acha aí do Alex Teixeira, sem chance de vir para o Vasco, está a um passo de fechar com o Grêmio. Esse aqui é meio que um desabafo, porque eu tô cansado de ver esse tipo aí de notícia. Muitos torcedores lambendo esses jogadores que não querem vir vestir a camisa do Vasco novamente. O Vasco tem que pensar agora no hoje, no agora. O que o Vasco precisa para agora? De um zagueiro. Precisa de um zagueiro de qualidade urgente. Ir ao mercado, tentar a todo custo contratar um zagueiro bom na jogada aérea, bom na marcação, porque essa zaga do Vasco aí pode lascar com tudo, pode lascar com o projeto do Vasco de voltar para a Série A, porque todo jogo o Vasco toma gol. Mas só ficou 1 ou 2 jogos nessa temporada sem tomar nenhum gol. Isso é um absurdo. Time gigantesco que disputou o Campeonato Carioca com times inferiores, times fraquíssimos, ficar somente 1 ou 2 jogos sem tomar gol, isso é um absurdo. E a diretoria do Vasco parece que não está enxergando que é necessário contratar um zagueiro. Trouxe o Hernando não é o suficiente, não é o zagueiro que o torcedor queria, não é o zagueiro que o Vasco precisa para resolver seus problemas. O Vasco tá certo, tá sem dinheiro, tá na segunda divisão, mas tem que contratar pelo menos um zagueiro melhor do que o Hernando, porque senão não vai subir para a primeira divisão, vai tomar gol todo jogo e lá na frente o time sem criação não vai conseguir virar as partidas e por isso que perde, por isso que perdeu pro Operário, por isso que perdeu pro Botafogo e ganhou nos pênaltis graças ao Vanderlei.
Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Comentem o que você acha dessa situação aí do Alex Teixeira indo para o Grêmio. Se você ainda tem esperanças que esse jogador ainda vai vestir a camisa do Vasco alguma vez ainda na sua vida. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Lembrando a galera que vai ter pós-jogo aqui no nosso canal assim que acabar. Boa Vista e Vasco, primeiro jogo fora de casa. Torcemos demais aí para uma vitória do Vascão. Tamo junto, saudação e vascaína a todos.